Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 39. Escala técnica. Escala básica. Estudos e suas aplicações. Escala técnica. Vamos aprender a reduzir ou diminuir, ampliar ou aumentar e conservar ou manter as mesmas medidas em VG, verdadeira grandeza, ou seja, manter as mesmas medidas iniciais de um projeto qualquer. Escala técnica. Escala básica. Definição NBR 8196. Vamos entender nessa aula uma forma simples que denominei de escala básica, onde você pode reduzir, ampliar ou manter um projeto qualquer sem o uso do escalímetro a princípio, quando veremos nos estudos a seguir. Escala técnica. Definição NBR 8196. Escala técnica é a razão entre as medidas do desenho e as medidas reais do objeto. A escala permite diminuir, aumentar ou manter as dimensões de um projeto. Resumindo, escala é simplesmente trazer as medidas reais de uma área, peça ou objeto para o papel, permitindo definir suas representações de qualquer tamanho proporcional. Ou seja, diminuir a escala de redução permite diminuir uma peça ou objeto em tamanhos menores que o real. Observe o exemplo, um quadrado em cor azul, onde nós reduzimos a 1/2 e finalizando 1/3. Ou seja, o quadrado maior, que está em verdadeira grandeza, VG, foi reduzido a 1/3. Ok? A seguir, aumentar. Escala de ampliação. Permite aumentar uma peça ou objeto em tamanhos maiores que o real. Observe agora que o quadrado em verdadeira grandeza ele é pequenininho. Eu vou ampliar a 2/1 e a 3/1, ou seja, 3 vezes maior que o original, ok? Vejamos agora a escala natural, ou seja, vou manter o objeto com suas medidas reais. Observe aí, manter. Escala natural. Mantém-se o objeto ou peça com as mesmas medidas iguais que o real. Medida real igual a VG, verdadeira grandeza. Eu tenho aí um quadrado representando um tamanho X. O que é que eu vou fazer? Não vou aumentar, nem vou reduzir. Vou manter esse mesmo quadrado nas duas alternativas. Observe. VG será igual a VG1 igual a VG1', certo? Então, mantém-se as mesmas características iniciais do projeto, ok? Escala técnica. Subdivisões. Escala de redução. 1/2, 1/25, 1/50, 1/90, 1/150. Observe, os numeradores serão sempre 1 e os denominadores serão sempre variáveis, ok? Vejamos uma outra escala. Escala de ampliação. Observe agora, 2/1, 5/1, 10/1 e 20/1. Os numeradores serão agora sempre variáveis e os denominadores sempre o número 1, ok?
E vejamos agora a escala natural. Observe, a escala natural, também chamada de 1 metro, igual a m. Observe que ele é 1 sobre 1 ou 1 sobre 100. Bom, o que ele quer dizer com isso? Na escala de redução, você pode reduzir um projeto em vários tamanhos, em 2 vezes, em 5 vezes, em 90 vezes, em 150 vezes. Observe que tem sempre 1 sobre o valor que você vai reduzir, ok? Na escala de ampliação, já é o contrário. Observe que tem 2 sobre 1, 5 sobre 1, 20 sobre 1. Então você amplia o valor do numerador da razão, certo? E na escala natural, você mantém o objeto do projeto com suas medidas reais. Ele não altera nem para mais nem para menos, ok? É chamado de escala natural. Vamos lá, vamos entender melhor daqui para frente. Escala técnica. Tabela resumida. Observe aí. NBR 8196. Categoria. Escala de ampliação, como eu falei anteriormente. Todos os valores sobre 1. Escala natural, 1 sobre 1, que é a escala mais utilizada, que é o metro. E escala de redução, 1 sobre vários valores. Então, na escala de ampliação, o numerador indica quantas vezes você vai ampliar o desenho. Na escala natural, você mantém o desenho com as medidas reais, iniciais. E na escala de redução, é 1 sobre vários valores, ou seja, 1 sobre 20 mil, quer dizer que você vai reduzir 20 mil vezes. Naquelas cartas cartográficas, naqueles mapas geográficos, você vê que é uma redução do mapa de um território, um país ou estado, em uma folha de papel de caderno. Então ele aplicou uma escala de redução, ok? Vamos entender com alguns exemplos a seguir melhor. Vamos lá. Escala técnica. Atividades. Dado um polígono irregular abaixo, ou seja, um retângulo dos quadriláteros, redesenhe aplicando ao mesmo a escala 2 por 1. Observação, essa peça está cotada em milímetros. Exemplo 1. Bom, sempre que você for ampliar um projeto com os mesmos formatos e mesmas medidas, mantenha sempre os mesmos valores na execução final e especifique no seu carimbo ou legenda a escala que você usou. Observe, eu tenho inicialmente um retângulo com 15 milímetros por 25, vou aplicar uma escala de 2 por 1, ou seja, vou dobrar de tamanho, vou conservar as mesmas medidas, observe, 15 milímetros por 25, e vou representar no meu carimbo, minha legenda abaixo, a escala que eu utilizei de ampliação. Nesse caso, eu utilizei a escala 2 por 1, ou seja, dobrei de tamanho, ok? Vejamos um exemplo contrário a seguir. Vamos lá. Escala técnica. Atividades. Dado o polígono irregular abaixo, ou seja, um retângulo dos quadriláteros, redesenhe aplicando ao mesmo a escala 1/2. Observe, peça cotada em milímetro. Exemplo 2. Veja aí, eu tenho um retângulo com as medidas 15 por 25, certo? Repetindo a observação anterior, sempre que for reduzir um projeto, neste caso, semelhante, com o mesmo formato, você deve manter os mesmos valores e especificar no seu carimbo ou legenda abaixo a escala que usou na resolução do mesmo, ok? Então você sempre mantém os mesmos valores, estou repetindo sempre. Claro que um projeto com mesma semelhança, mesmo formato e mesmas medidas, ok? Vejamos a seguir outros exemplos. Vamos lá. Escala
técnica, atividades. Dados uma peça, ou seja, um objeto poligonal ao lado, redesenhe o mesmo aplicando a escala 2:1, peça cotada em milímetro. Exemplo 3. Bom, observe que a maioria das peças mecânicas são cotadas em milímetros, segundo as normas, certo? Vejamos agora a nossa peça, está com suas medidas corretas. Eu vou aplicar a escala 2:1, ou seja, vou aplicar uma escala de ampliação. Vejamos a seguir. Bom, veja que nesse exemplo, eu vou repetir os mesmos valores e o mesmo projeto, certo? Vou manter as mesmas medidas e especificar no meu carimbo ou legenda abaixo a escala que vou usar, certo? Na resolução final. Então, sempre que você for repetir ou refazer o mesmo projeto, o mesmo desenho com todas as suas características iguais, você repete os mesmos valores, independente do tamanho, e especifica no seu carimbo ou legenda a escala que você utilizou, de ampliação ou redução. Nesse caso, uma escala de ampliação. Ok? Vejamos mais um exemplo para fechar esse assunto. Vamos lá. Escala técnica. Atividades. Dados o polígono irregular abaixo. Redesenhe aplicando ao mesmo as escalas 1/2 e 1/3. Peça cotada em milímetro. Exemplo 4. Você deve estar se perguntando por que sempre polígonos? Os polígonos são figuras mais simples e mais fácil de se entender qualquer questão. Ok? Então, vejamos. Nesse exemplo, para encerrar, vou reduzir o polígono em duas escalas. 1/2, observe o desenho em tamanho menor, pela metade, e 1/3. Eu vou reduzir o desenho 3 vezes que o original, que é a verdadeira grandeza, certo? Veja que vou conservar os mesmos formatos e tamanhos diferentes, ok? Em tamanhos diferentes, observe. E os mesmos valores em suas cotas, nos 3 exemplos. Mas vou explicar em meu carimbo ou legenda abaixo a escala que usei para reduzir 1/2 e para reduzir 1/3, ok? Espero que tenha entendido esse assunto. Aplicação de escala básica. Vejamos na aula a seguir estudo de escala técnica, só que agora vamos usar as aplicações do escalímetro, ok? Vamos lá. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!